Bom dia a todos. Bom, a gente vai apresentar um infográfico sobre a doença de Chagas. E o nosso grupo ele é composto pela Amanda Argentino, a Camille Vitória, a Juliana da Lava, Gabriele Klaus, Isabela Souza e Jordana Cotinda. Bom, então do que se trata essa doença? A doença de Chagas, que também pode ser chamada de trypanosomias americana, ela é uma condição médica causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Os sintomas são definidos em duas fases. A primeira é a fase aguda, e nessa fase raramente há sintomas. A maioria das pessoas são assintomáticas, ou seja, não apresentam sintomas. Quando apresentam, são caracterizados em erupções na pele, nódulos inflamatórios, febre prolongada, dor de cabeça, os gânglios linfáticos ficam aumentados, náuseas, diarreia, vômito e quadros de dispneia. Na transmissão vetorial, podem aparecer alguns sinais de porta de entrada, sendo eles sinal de Romana, que é um edema inflamatório da pálpebra unilateral e bipalpebral, e chagoma de inoculação, que é uma lesão cutânea eritematosa, descamativa e endurecida, e indolor no local da penetração do Trypanosoma cruzi. Já na fase crônica, existe a fase indeterminada, que ocorre após a fase aguda e pode durar anos e décadas. Os parasitas continuam presentes nos órgãos, apesar de não haver sintomas. Na fase sintomática, a maioria das pessoas sofrerá danos cardíacos, geralmente resultando em morte súbita ou insuficiência cardíaca progressiva. Dentro dessa fase está a forma cardíaca, que pode apresentar cardiomegalia, podendo resultar em batimentos cardíacos descompassados, perda da capacidade de bombeamento de sangue e até mesmo arritmias fatais. E por último, a forma digestiva, que se caracteriza por alterações ao longo do trato digestório, o megaesôfago causando disfagia, o megacólon no intestino grosso, causando constipação abdominal. Temos 4 principais formas de transmissão. A primeira é pela via oral, que seria a ingestão de alimentos contaminados com parasitos provenientes de triatomíneos infectados. A vetorial, que é o contato com fezes do inseto barbeiro infectado ou pela picada do mesmo. Pela transfusão de sangue ou transplante de órgãos de doadores infectados a receptores sadios. E pela vertical, que ocorre pela passagem de parasitos de mulheres infectadas para os seus bebês durante a gravidez ou o parto. Eu vou falar um pouco sobre a prevenção da doença de Chagas. Se for observada a presença de barbeiros dentro ou ao redor da casa, deve entrar em contato com a prefeitura local ou outras autoridades para ser feita a dedetização do ambiente. E se inseticidas forem aplicados, é importante seguir as recomendações de segurança existentes para cada tipo de produto. É importante, consertar as frestas dos telhados, forros e paredes com cal ou pintura, manter uma rotina diária de limpeza na casa, deslocar os móveis e quadros regularmente, usar telas nas janelas, para prevenir a entrada do barbeiro e até de outros insetos. Em áreas rurais, é interessante que a morada das pessoas fique longe da morada dos animais, de viveiros, galinheiros, entre outros. Em áreas urbanas, pombais devem ser eliminados de prédios e espaços públicos. E sempre antes de dormir, é bom verificar as roupas e lençóis periodicamente, olhar embaixo dos colchões para ver se não tem nenhum tipo de inseto. E se por acaso encontrar o barbeiro, não pode esmagar nem danificar o inseto sem as mãos, com o saco plástico ou luva, pegar o inseto e colocar dentro de um saco plástico ou vidro e entregar a áreas responsáveis, a setores responsáveis, para que seja feita a análise.
O diagnóstico da doença de Chagas se dá em sua grande maioria por exames de sangue, sendo que o diagnóstico do agente causador poderá ser identificado por meio de métodos laboratoriais de visualização do parasito direto ou indiretamente, e por presença de anticorpos no soro. Também podem ser utilizados para identificação testes específicos como imunofluorescência indireta, hemaglutinação indireta e enzimas. Testes moleculares utilizando a reação em cadeia da polimerase, acoplada à hibridação com sondas moleculares e o Western blot têm apresentado resultados promissores e podem ser utilizados como teste confirmatório em qualquer fase da doença. O tratamento para a doença de Chagas deve ser iniciado assim que for feito o diagnóstico, sendo normalmente realizado com o uso de benzimidazol, que é um medicamento antiparasitário oferecido pelo SUS e que atua diretamente no T-cruzi. De forma geral, o tratamento é feito com 2 a 3 doses do medicamento por dia, durante 60 dias seguidos. A dose deve ser orientada pelo clínico geral ou infectologista e geralmente varia de acordo com idade e peso. É importante que o tratamento seja feito conforme a orientação do médico e que seja continuado mesmo que não existam mais sintomas aparentes, pois dessa forma é possível garantir que a ação contra o parasita foi eficaz, de forma a diminuir sua taxa de multiplicação e espalhamento. Em alguns casos raros pode existir intolerância ao benzimidazol, que pode ser percebida através de sinais, como alteração das características da pele, náuseas, vômitos e diarreia. Se isso acontecer, é importante voltar ao médico para parar o uso do benzimidazol e iniciar o tratamento com outro medicamento, que normalmente é o Nifurtimox. Por existir risco de toxicidade para a gestação, o tratamento da doença de Chagas não está recomendado durante a gravidez, sendo apenas feito após o parto. No entanto, nos casos mais graves em que há risco para a mulher ou para o bebê, pode ser recomendado o tratamento na gestação. Quando o tratamento não é feito, existe risco da infecção passar da mãe para o bebê durante a gestação, ou até mesmo durante o parto. Bom, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que todos tenham gostado e tenham um bom dia.